O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz da glória de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao 9º dia da nossa novena em honra ao Sagrado Coração de Jesus, e hoje o tema da nossa novena é Sagrado Coração de Jesus, dai-nos a paz. E a providência divina nos presenteou com uma liturgia, com leituras propícias para este tema. Afinal, a liturgia de hoje, a primeira leitura, o Salmo responsorial, bem como e sobretudo o Evangelho, nos apontam para a realidade da reconciliação. Refazer a trama rasgada. Queridos irmãos, existem dois tipos de memória no ser humano. Uma memória baseada nos instintos. Uma memória, vamos dizer assim, selvagem. Uma memória que nos faz ter sempre em nós aquelas coisas que derivam das nossas atividades no mundo. Uma memória corporal, uma memória material, uma memória realmente vinda das nossas paixões. Uma memória mundana, vamos dizer assim. Por outro lado, nós temos uma memória espiritual, que é a memória que guarda a nossa relação com Deus e as experiências com Deus que nós vivemos. Esta memória espiritual, ela guarda a primeira oração que nós aprendemos, o hábito de rezar, o hábito de persignar-se, fazer o sinal da cruz. Guarda também a necessidade de vivermos os mandamentos, guarda a necessidade do temor a Deus. A memória espiritual, então, ela vai nos auxiliar no nosso relacionamento para com Deus. Muito bem, fato é que nós temos a tendência de exercitar e valorizar mais a primeira memória, a memória material. E quando nós nos sentimos feridos nesta memória material, ou quando as coisas desta memória nos apontam para uma divisão, nós procuramos uma paz nas coisas que são deste mundo. É a paz do mundo. Jesus, no Evangelho de João, vai nos dizer: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Repetimos isso todos os dias na Santa Missa. Não como o mundo a dá. A paz de Jesus é a reconciliação das coisas espirituais, daquelas coisas que guardamos em nossa memória espiritual, das coisas que trazemos em nosso coração. É a reconciliação daquilo que realmente faz a vida valer a pena. A paz do mundo é uma dita pacificação das coisas materiais. Vocês já ouviram aquela expressão, me deixe em paz? Quando nós pedimos essa paz, é a paz do mundo ou é a paz de Deus? É a paz do mundo. Ou então, alguém já deve ter falado aquela expressão assim, vamos agilizar isso aí para ele ir embora logo e nos deixar em paz. Essa é a paz de Deus ou é a paz do mundo? É a paz do mundo. É a organização, é a tentativa de ordenarmos esta memória, o nosso ser material. Nós queremos alívio imediato. Existe uma música que se chama Alívio Imediato. A paz do mundo é como que a paz de um Dorflex, um analgésico, uma dipirona. Me traz um relaxamento na hora, mas depois tudo volta. No entanto, queridos irmãos, a paz que Deus nos dá não é uma paz analgésica. Não é uma paz que vai deixar o nosso ser meio mole, meio bambo, meio capenga. Mas é uma paz que vai nos incitar, nos animar
para vivermos uma reconciliação com Deus e com os irmãos, tendo em vista não uma comodidade aqui e agora, uma paz de armas para baixo para que nenhum povo fira o outro fisicamente, mas a paz que vem de Deus é uma paz em que eu busco a reconciliação com a finalidade de eu chegar à paz eterna. Esta é a paz verdadeira. Por isso tenham medo de pessoas pacifistas. O pacifista é aquele que luta pela paz do mundo. Sigam pessoas que procuram a paz da cruz. Qual foi a paz da cruz? Aos olhos humanos, nenhuma. Não teve paz na cruz. A cruz foi um grande sinal de dor, de chaga. No entanto, ela, sendo sinal de dor, de chaga, de morte, aponta para a paz eterna. Eu tenho muito medo dos nossos tempos, porque os nossos tempos, eles bradam por uma paz mundana. E aí essa paz mundana vai nos cozinhando, nós cristãos, no banho-maria. Nós vamos achando bonitinho isso, bonitinho aquilo, e quando vemos, nós já estamos todos entregues a esta paz mundana e esquecemos de lutar pela paz verdadeira que vem de Jesus Cristo. Para ter paz, queridos irmãos, não se esqueçam dessa frase: si vis pacem, para bellum. Se quereis a paz, prepara-te para a guerra. Não estamos falando da guerra armada, bélica, metralhadora, granada, bombas. Estamos falando da guerra que nós travamos neste mundo com as forças do mal. Precisamos viver em guerra. Ou então, como lemos em outra passagem das Escrituras, o reino dos céus é preciso ser tomado de assalto, com violência. Quem não toma o reino dos céus com violência não chegará no reino dos céus. Ou quente ou frio, o morno é vomitável. Por isso, queridos irmãos, hoje nós estamos pedindo a paz que é fruto da justiça, justiça que nos leva à reconciliação, reconciliação dita hoje no Evangelho. Jesus faz um apelo à reconciliação, sim, um apelo à reconciliação para que nós não nos encolerizemos, não nos enchamos de ira pelo irmão e matemos o irmão sem matá-lo. A ira. Todos nós sabemos que a ira é um dos 7 pecados capitais. A pessoa irada, mesmo que não atire uma bala, é uma pessoa em guerra. Queridos irmãos, a ira, quando Deus a criou, porque também Deus criou a ira, Ele a criou para que ela fosse para nós uma força, um motor, uma propulsão para nós enfrentarmos os desafios mais difíceis dessa vida. Para que nós, diante de um grande obstáculo, de uma missão difícil, uma missão exigente, nós ativássemos a ira e, cheios desta força, vencêssemos esta missão e tivéssemos paz. No entanto, o que é que nós fazemos? Utilizamos a ira, que nos leva à raiva, que nos leva à morte do outro, para atingir o outro. Como seria bom se todos nós fôssemos cheios de ira? É pecado ser cheio de ira, padre? Não. Que bom seria se todos nós fôssemos cheios de ira contra o demônio, por exemplo? Não é pecado. Se todos nós fôssemos cheios de ira, de raiva contra o pecado? Não é pecado. No entanto, o que é que nós fazemos? Quando nos vem a ira, somos assaltados de cólera. Ao invés de recorrermos à Virgem Maria, ao Santo Anjo da Guarda, a São José, aos anjos e santos, nós fazemos o quê? Vamos lá para atingir o irmão com a ira. E aí nós não vamos ter paz nem na carne nem no espírito, muito menos no espírito. É tão bonito ver no domingo da ressurreição, quando Jesus se encontra com os seus, o que é que Jesus deseja? A paz. Mas que paz que Jesus deseja? A paz do mundo ou a paz de Deus? De Deus. Porque 300 anos ainda depois de Cristo, os cristãos continuaram sendo mortos. Ora, mas Jesus não desejou a paz?
Como é que ele pode ter desejado algo, sendo que depois isso não foi vivido? Porque ele não desejou a paz do mundo. No entanto, queridos irmãos, se nós vivemos a paz de Deus, por consequência nós vamos instaurando a paz no mundo. Agora, o contrário não é verdadeiro. Não é a paz do mundo que traz a paz de Deus. Não é tendo paz no mundo que eu vou conseguir ter paz com Deus e viver reconciliado com meu irmão. Mas eu, na reconciliação com Deus e com meu irmão, consigo viver a paz no exterior. Quantas e quantas vezes nós cedemos à cólera e à ira? E quantas vezes nós recusamos aquela paz que Jesus nos dá? Justamente porque a paz que Jesus nos dá é exigente. Oh, paz difícil, mas não impossível. O que Jesus pede para nós é que, ao invés de irmos lá e matarmos o irmão com a nossa palavra, utilizemos esta força tanta que trazemos em nós, esta ira, e coloquemos diante do altar em forma de serviço. Quantas vezes nós somos levados por este pensamento: eu não quero o outro na minha presença. Todas as vezes que pensamos assim, falamos assim, estamos matando o outro. Eu só vou se ele não for. Eu só faço se ele fizer. Eu só vivo se ele não viver. Este é o resumo da obra. Portanto, hoje, o nosso coração, ao pedirmos a paz para o Sagrado Coração de Jesus, está pedindo, antes de mais nada, a conformidade com a vontade de Deus, para sempre trazermos vivas as memórias, as realidades celestes em nós, e assim, cientes, certos, conscientes das coisas de Deus, busquemos as coisas de Deus, travando uma luta contra as coisas do mundo. E buscando as coisas de Deus, buscamos nos reconciliar com aqueles que estão próximos de nós. Nunca se esqueçam, queridos irmãos, o vencedor nas coisas de Deus é sempre aquele que se humilha, não aquele que é o causador da humilhação. É sempre aquele que pede o perdão, o que oferta, o que dá, o que precisa pisar em si mesmo para que o outro, certo ou errado, isso nós não entramos no mérito, mas o outro renasça. Se for preciso dar a própria vida, que o outro renasça. Mas ele não merece. Quem de nós merecia a cruz da reconciliação que Cristo viveu? Portanto, queridos irmãos, que a paz habite sempre em nossos corações, aquela paz da ressurreição, graça e paz, para que tenhamos e vivamos na graça de Deus neste mundo e cheguemos um dia à paz eterna no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.